Meus cumprimentos montanhescos, eu sou o Gaspar e este é mais um vídeo do canal Filosofia na Montanha. Antes de mais nada, uma pequena pergunta para começar este vídeo. Como você enxerga o que os outros pensam sobre você? Como é que você vê isso? A visão do outro sobre você te traz algum mal-estar? Hoje nós vamos abordar a obra Entre Quatro Paredes de Sartre para além do existencialismo, para além das questões acadêmicas. E quero agora resenhar a obra e eu vou pedir para vocês exercitarem a imaginação. Façam aí um exercício imagético. 3 pessoas morrem. O primeiro deles que chega ao inferno é Garcim, o personagem. E Garcim, ele foi condenado por ser um covarde. Ele foi um desertor, ele traía a mulher. Bom, ele chega ao inferno e não encontra fogo, completamente diferente daquele inferno com labaredas, enfim, o inferno clássico aí, com fogo e um diabo chifrudo. Ele chega, o criado leva ele e ele fica perambulando por um ambiente com decoração imperial, é bonito o ambiente que ele tá. E ele não entende aquilo direito, até que o criado deixa ele sozinho no quarto e de repente o criado volta, e ele volta com uma mulher, ele volta com Inês. Inês era uma pessoa que desejava muito o mal dos outros e por isso foi parar no inferno. Passado mais um tempo, o criado volta com mais uma mulher, que é Estela. E Estela, ela assassina o seu bebê por ter tido um filho com um amante. Ela teve um filho com um amante e assassinou o bebê. E assim vai. Inês é homossexual e se interessa por Estela. Logo no começo já ela se interessa, porque Estela é uma mulher muito bonita. Estela se interessa por Garcim, porém Garcim não tem interesse por ela. É igual aquela frase: quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E eles tentam entender ali o que está acontecendo. Eles estão agora trancados em um quarto, Inês, Garcim e Estelle, e eles estão tentando entender o que está acontecendo com eles, não é? Porque cadê o inferno? Eu morri, vim parar no inferno, e eu tenho 3 pessoas aqui, ok, tá tudo certo. Até que Inês confunde Garcim com o carrasco. E aqui começa a ficar mais filosófica a obra. Ele fala, eu não sou o carrasco, e começa essa discussão, até que Inês solta a seguinte conclusão: cada um de nós é carrasco para os outros dois. Como Estelle é uma mulher fútil, que preza muito pela beleza e pela aparência, de forma extrema, ela começa a se sentir extremamente angustiada por não ter espelhos naquele lugar. O lugar não tem nem janelas e não tem espelhos. E ela começa a se questionar, cara, eu vou passar o resto da minha vida aqui sem me ver pelos meus próprios olhos? Como que vai ser isso? Eu não vou conseguir me enxergar, minha beleza, e aí? E ela solta uma frase que, na minha concepção, traduz muito bem o que é o narcisismo, que é a seguinte frase: como é vazio um espelho em que não estou. E ela começa a reclamar que ela não pode ficar sem um espelho por toda a eternidade, que todo o sentido dela evaporaria. Aí entra uma questão interessante, que a Inês, que é uma mulher homossexual, que já estava interessada por ela se oferece para ser o espelho para Estela, pelos seus olhos. Aí ela faz a seguinte pergunta para Estelle, está interessada nela: quer que eu lhe sirva de espelho? Chegue mais perto, olha nos meus olhos, está se vendo neles? Já começa aqui o início para você entender a frase clássica de Sartre, que é o inferno são os outros. Aí ela tem a ideia de perguntar do batom dela para Inês. Só que ela não se satisfaz com a visão do outro sobre ela. Porque como é que o outro pode ser um espelho fidedigno e me olhar da mesma forma que eu me olho? E ela está bem mesmo? Como é desagradável não poder julgar-me por mim mesma. E ela se questiona, Estela se questiona, o espelho que está falando tem o mesmo gosto que eu? Porque ela estava usando Inês como espelho, mas esse espelho tem o mesmo gosto que ela para reproduzir aquilo que ela está vendo de fato, aquilo que ela vê sobre ela? O espelho, ele vai conseguir ser fidedigno, sendo esse espelho um humano, uma outra mulher, e ainda mais estando interessada nela? Será que esse espelho é fidedigno? Será que o olhar do outro para nós é um olhar fidedigno? É um olhar que nós mesmos nos observamos? E Estela, ela fica questionando essa situação, até que Inês fica meio assim constrangida e pergunta para ela: mas eu não valho mais que um espelho para você? Eu não sou mais valiosa que um espelho? Aí Estela responde: não sei, a senhora me intimida. Minha imagem nos espelhos era domesticada. Eu a conhecia tão bem. Eu vou sorrir, meu sorriso irá até o fundo das suas pupilas, e Deus sabe o que será feito dele.
Ou seja, eu estou utilizando o olho de outra pessoa como espelho. Eu vou dar um sorriso para esse espelho e Deus sabe o que será feito. Porque apesar de estar sendo refletido ali na tua pupila, aquilo que você vai enxergar vai ser completamente diferente do que aquilo que eu imagino como o meu sorriso. E Inês, que está interessada em Estelle, diz o seguinte: e quem impede você de me domesticar? E Estela dá até uma olhada para ela meio fascinada. Aqui essa questão da domesticação do espelho, ela pode ser interessante na nossa sociedade atual, até por uma visão extra-existencialista, uma visão fora do existencialismo e fora do que a obra, o que Sartre quis dizer com a obra. Mas o que a mídia busca com os famosos é domesticar o povo para que eles vejam em um artista, em uma celebridade, algo que de fato ela nem é. É um espelho domesticado. A televisão é um espelho domesticado. A tela do celular é um espelho domesticado em que você serve de reflexo, um reflexo construído pela mídia para ver os famosos de determinada forma, para idolatrá-los, para que eles sejam pessoas diferentes de nós. Eles são diferentes de nós. Eles são famosos. É como se eles fossem entidades. Os tratam como deuses. Ou seja, quem tem o controle da mídia consegue transformá-lo em um espelho para refletir exatamente a imagem que eles querem colocar. Então Inês decide sacanear ela ali, falando que tem uma mancha vermelha no rosto dela e ela fica desesperada. E aí Inês fala: que tal se o espelho começasse a mentir? Ou pior, ou se fechasse os olhos, se não quisesse olhar, que faria você de toda essa beleza? Aqui a gente começa a ver a importância que o outro tem sobre nós, que a influência que o outro exerce sobre a gente. Tudo que a gente faz, de certa forma, a maioria das coisas não é para você. Você faz muitas coisas para os outros. E aqui o espelho, que é Inês, que é um humano, que representa a humanidade de uma forma geral, e se ela fecha os olhos para a beleza de Estelle? Para onde vai toda aquela futilidade dela? Para que ela vai querer ser bela? Por que ela vai querer ser mais bela que alguém, se o mundo está de olhos fechados para ela? E em dado momento, o Garcin, que está ali, começa a se incomodar com a discussão das duas. Ele começa a se incomodar e entra nessa discussão também, porque é o tempo todo um clima tenso entre os três personagens. Uma porque Estelle gosta de Garcin e Inês gosta de Estelle. E Garcin começa a ficar puto porque ele está naquela situação e ele começa a bater na porta para sair do inferno. E inesperadamente, a porta se abre do quarto. Não tem ninguém. E ele pode ir. A porta fica livre para ele sair dali. Mas ele não sai. O que nós podemos ver? Quantas vezes, cara, nós estamos, às vezes, numa discussão nas redes sociais, estamos discutindo nas redes sociais alguma coisa inútil, que você sabe, tentando modificar o pensamento de alguém que você sabe que não vai acontecer, e você tem a oportunidade de sair daquilo e não ficar se estressando, mas você sai. Ou você vai lá e sente algo dentro de você que faz com que você volte para provar alguma coisa. Você volta ou não para o inferno? Você volta para aquelas pessoas que estavam discutindo com você, ou você sai pela porta e ignora tudo aquilo? E é isso que é o canal Filosofia na Montanha. Eu vou pegar minhas leituras e vou adaptar em situações cotidianas da nossa vida. E essa foi a sensação inicial que eu tive ao ler. Cara, às vezes nós estamos numa discussão inútil, numa rede social, ou às vezes até pessoalmente, e a porta se abre para nós sairmos dessa discussão. Mas nós não saímos, porque de alguma forma nós estamos presos ao outro. Aquele ódio que o outro lançou contra mim e que lançou contra o tema, eu quero devolver, não é? Eu quero devolver aquele ódio, eu quero voltar. E agora uma frase de Garcin que resume bem toda essa discussão, toda essa loucura que nós vivemos. Basta abrir qualquer rede social que você vai se surpreender com o ódio nas redes sociais, né? Não existe discussão mais. É a você que eu devo convencer. Você é da minha laia. Pensou, então, que eu me iria embora? Eu não poderia deixar você aqui, triunfante, com todos esses pensamentos na cabeça. Esses pensamentos que me dizem respeito. Ele não poderia ir embora do inferno e deixar a pessoa com pensamentos sobre ele, com pensamentos que dizem respeito a ele. Será que vocês conseguem ver quão isso acontece na sociedade atual e nas redes sociais? Ela não pode ir embora com alguém falando alguma coisa a respeito dela. Ela não pode, eu tenho que ir lá comentar, eu tenho que permanecer nessa discussão. Ou seja, ele deixou de sair do inferno numa tentativa de mudar a visão que a outra pessoa tinha sobre ele. Temos a necessidade de provar que estamos certos.
certo. Mas por quê? Por que eu tô numa rede social me estressando à toa? Qual o objetivo disso? Nenhum, não tem objetivo. A sua defesa da honra, na verdade, é que o inferno são os outros. Por fim, a lendária frase de Sartre. Olha só como começa. Dentro de toda essa discussão que eles estão embolados ali discutindo, Garcin diz: "Ah, vocês são só duas, pensei que fossem muitas, muitas mais. Então é isso que é o inferno. Nunca imaginei, não se lembram? Ou em que brincadeira, nada de grelha. O inferno são os outros." Nesse drama, as escolhas que fizemos é aquilo que nos condena. Entre quatro paredes, o olhar do outro também cumpre a função de condenação. Uma última curiosidade para finalizarmos o vídeo é que quando Sartre escreveu essa obra, sabe quem que ele convidou para interpretar Garcin, o personagem Garcin? Ninguém mais, ninguém menos que Albert Camus. Ele convidou Albert Camus, que chegou a gravar alguns ensaios ali, como Garcin, como esse personagem, que diz a frase "o inferno são os outros". Porém, Albert Camus depois desistiu de atuar como o Garcin nesse drama. Ele desistiu de interpretar o papel. Depois teve uma treta entre Sartre e Albert Camus, que em um futuro vídeo eu pretendo abordar também. Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você consiga se libertar do seu inferno, consiga se libertar dos outros, mas não totalmente.